Queridas amigas, queridos amigos da nossa Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, uma alegria bastante grande estar novamente com vocês e nesse mês de aniversário da Fraternidade Bezerra de Menezes, deixo aqui o abraço fraterno a todos vocês por esse trabalho que realizam envolvendo as criaturas encarnadas, atendendo aos desencarnados. Que Deus abençoe essa casa dentro do propósito que essa casa tem. Nós fomos convidados a falarmos hoje sobre o tema Ser Espírita em tempos de pandemia perante a mediunidade. Após a pandemia, muita coisa mudou em termos do mundo. As pessoas começaram a dizer que nós vivemos a era do novo normal, numa alusão de que as coisas não aconteceriam ou não mais poderiam acontecer como antes da pandemia. Este foi um fenômeno mundial que afetou toda a massa humana encarnada no planeta Terra. Algumas milhares de pessoas, por conta do distanciamento social determinado pelas autoridades sanitárias, como um recurso a fim de que não houvesse a propagação do vírus da Covid-19, tiveram que não mais estar presentes nos seus locais de trabalho, ausentaram-se dos seus familiares, por quanto cada um precisava ficar em sua casa. Deixou de realizar as suas atividades da chamada vida social por conta das aglomerações que não deveriam mais existir. Enfim, foram criadas barreiras impeditivas para a propagação e disseminação de um vírus potente e mortal. Foi a solução encontrada para uma pandemia nova, jamais experimentada em nosso mundo. Nesta situação, as casas religiosas também precisaram fechar temporariamente suas portas, por conta dessa inviabilidade de aglomerações para impedir o processo de contágio. Em nome da preservação, ficamos afastados do nosso local de trabalho espírita. A presença na casa espírita se tornara um hábito salutar na vida de cada um dos trabalhadores, onde ali nós estávamos estudando, nos confraternizando e trabalhando as fraquezas morais, trabalhando em favor dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, mais necessitados. Nós realizamos as tarefas e incorporamos essas tarefas no nosso eu. E quando tivemos que passar por esse processo de suspensão, é natural que a ausência ao trabalho viesse causar em muitos de nós, depois de um certo tempo, uma certa angústia e alguns questionamentos. Mormente na questão do calor humano, da proximidade de um com o outro, naquela reunião festiva, do encontro no início do trabalho, do encontro no final do trabalho, as pessoas tomando aquele cafezinho, né? E a gente lembra aí da fraternidade, depois da reunião, as pessoas reunidas ali na cantina, papeando, trocando ideias, tomando aquele cafezinho, comendo aqueles quitutes saborosos que ali estavam, né? Quanto tempo vai durar esse processo de afastamento? Não temos respostas. Não há nenhuma resposta definitiva até o momento, né? E dentro do nosso tema de ser espírita em tempo de pandemia, perante a mediunidade, nós ficamos pensando
o que é ser espírita em tempos de pandemia? Isso já deve ter sido falado pelos companheiros que nos antecederam na fala. E nós ficamos pensando que ser espírita em tempos de pandemia não é nada diferente em ser espírita em tempo que não há pandemia, pelo menos a pandemia viral. Porque pandemia o nosso mundo vive, a pandemia da ostentação, a pandemia da violência, a pandemia das malquerenças, a pandemia do preconceito e outras tantas e tantas pandemias morais. Sintetizando aquilo que nós pensamos e calcados na doutrina espírita, nós diremos que ser espírita em tempo de pandemia é estar convicto de que Deus é o supremo Senhor do universo e de que nada lhe escapa ao conhecimento e controle. Deus é o Criador de todas as coisas, Senhor pleno de todo o universo, conhecedor de tudo e que exerce um controle sobre todas as coisas que existem. Não há uma folha ou um fio de cabelo que caia sem que Deus não tenha ciência disso. Ser espírita em tempos de pandemia é estar convicto de que nos encontramos em processo de expiação e provas, vivendo situações de experiências múltiplas que objetivam o processo educacional de todos os espíritos. Ser espírita em tempo de pandemia é estar convicto de que vivemos o tempo predito para cada um de nós. Não há ninguém fora de contexto, fora do seu tempo, no tocante às dificuldades que possamos estar enfrentando. Todos nós que aqui nos encontramos encarnados deveríamos estar aqui nessa época, nesse tempo. Ser espírita é estar convicto de que a doutrina espírita, que afirmamos ser o consolador que Jesus nos prometeu, pela sua própria afeição, oferece-nos a oportunidade de, pelo conhecimento, transformarmos-nos moralmente, empregando os esforços possíveis para dominar nossas más inclinações, conforme nós encontramos essa citação em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, no item 4, Os Bons Espíritas. Ser espírita em época de pandemia ou em tempo de pandemia é estar convicto de que nada nos é impossível. Se frente às dificuldades das trajetórias, que nós possamos saber que as dificuldades existem e que elas podem ser superadas através do empenho de cada um de nós. Jesus, em uma de suas falas e registrada no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz para nós: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus anuncia que nós vamos encontrar dificuldades, teremos situações aflitivas nesse mundo, tanto no mundo exterior quanto no mundo interior, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque também nós venceremos esse mundo, principalmente o mundo íntimo, o mundo interno. E a questão do trabalho mediúnico? Já que o nosso tema é ser espírita em tempos de pandemia perante a mediunidade. O trabalho mediúnico, a mediunidade, como é que fica nestes tempos em que nós estamos afastados da nossa casa espírita? Esse processo de intercâmbio com o mundo espiritual, como é que fica esse processo sem a presença dos médiuns, né? O que pode ser feito? Vamos analisar, assim, esses contextos. Vamos imaginar questões que talvez estejam no íntimo
de vários de nós sobre o não estarmos presentes na casa espírita, o não estarmos executando a tarefa mediúnica, como é que os benfeitores espirituais estão agindo neste momento, já que na casa espírita os médiuns não estão lá. Vamos procurar analisar esse contexto naquilo que é tocante a cada um de nós, naquilo que nós podemos e precisamos fazer neste período de afastamento pelas impossibilidades. Ausência à tarefa. Eu sempre soube que eu preciso desenvolver a tarefa mediúnica no centro espírita. Eu preciso estar no centro espírita para o trabalho mediúnico. E por conta disso, eu não posso e não estou fazendo o trabalho mediúnico no meu lar, na minha casa, onde não há a menor condição para que tal fato aconteça. O trabalho da mediunidade deve ser realizado nos centros espíritas. O ambiente doméstico não é um ambiente apropriado para o trabalho mediúnico. No centro espírita, há toda uma aparelhagem, há toda uma asepsia, há uma equipe de especialistas para realizarem a tarefa sem que ela possa causar qualquer tipo de dano àqueles que estão presentes. Nas nossas residências, não há isso, não há aparelhagem, não estão ali as equipes, né? O próprio ambiente da nossa casa não permite isso. Nós temos familiares, os nossos familiares, alguns com dificuldades, com problemas. Então, se viéssemos a realizar o trabalho mediúnico na nossa casa, os espíritos enfermos, os espíritos doentes, deixariam ali na nossa casa os seus fluidos. E isso no ambiente doméstico iria causar um grande transtorno. Né? Mas voltando à nossa fala sobre a questão da pandemia perante a mediunidade e a nossa ausência na casa espírita, como é que fica aí? Nós nos socorremos no livro Desobsessão de André Luiz, no capítulo 8 desse livro, que tem por título Impedimento Natural. E nessa lição, André Luiz ele diz para nós que há circunstâncias que pesam na balança do trabalho por obstáculos naturais. E aí ele enumera, né, algumas dessas circunstâncias. Ele fala aqui numa viagem inesperada, que vai ser um impedimento natural para estarmos no trabalho. Ele fala na questão da obrigação profissional que assim o exija. Então, numa noite de trabalho mediúnico, e de repente o médium ele é um profissional que exige estar no trabalho naquele momento, ele não pode estar no trabalho profissional, ele não pode estar trabalhando mediunicamente. Então, é um impedimento natural. E André Luiz ainda diz aqui que, em outros casos, a moléstia grave comparece em casa ou na pessoa do próprio cooperador. Então, um parente, né, fica doente, alguma gravidade, e aí nós precisamos dar atenção àquele nosso parente que está padecendo de mal grave. Ou esse mal pode ser no próprio medianeiro, e ele não poderá estar presente. E aí ele vem tocar num assunto que é relativo à nossa questão de momento. Ele diz assim: temos ainda a considerar o impedimento por enfermidades epidêmicas. E ele dá lá qual? A gripe. Então, nesse momento, nós estamos vivendo uma epidemia que se transformou numa pandemia, porque atinge o nosso mundo por inteiro. E por que o médium não pode colocar a sua saúde em risco? Então, o momento que nós vivemos hoje
é um momento em que nós não podemos estar na casa espírita. Não podemos estar junto com outros. Né? Nós não sabemos se nós temos o vírus, se no contato com o outro vamos transmitir o vírus para com o outro. Então eu não posso, não devo colocar a minha saúde em risco, nem colocar a saúde do outro em risco. E aí uma questão se apresenta. Mas se eu não posso estar na casa espírita para atender os espíritos necessitados, como é que fica essa situação se eu começo a sentir a presença dos espíritos? Se eu começo a perceber na minha casa que os espíritos estão ali naquele momento e começam a me acossar, eu começo a me ligar nos espíritos. Vamos pensar. O trabalho de acoplar os espíritos ao médium é feito pelos espíritos superiores. Eles sabem do momento que nós estamos vivendo. Consequentemente, eles não estarão ligando psiquicamente os espíritos aos médiuns, porque já sabem que os médiuns estarão ausentes do trabalho. Então, essa ação de conectar o espírito ao médium não acontecerá. Então, não acontece. Os espíritos serão atendidos de uma outra maneira, de uma outra forma. E mais à frente, nós falaremos como é que podemos colaborar dentro desse processo. Então, não precisamos temer o estar ausente do trabalho mediúnico nesse instante, porque, como dissemos, André Luiz, na lição Impedimento Natural, já diz que é uma falta ou uma ausência justificada. E o próprio André Luiz, ele vai falar no livro Conduta Espírita, ele vem reforçar esse conceito ou essa informação da ausência justificada, quando ele diz lá no livro Conduta Espírita: os médiuns são companheiros comuns que devem viver normalmente as experiências e as provas que lhes cabem. Os médiuns são companheiros comuns. Somos iguais a todas as demais pessoas. Então, se nesse momento as pessoas precisam estar ainda se resguardando, os médiuns, que são pessoas, são companheiros comuns, devem também estar se resguardando. E devem viver normalmente as experiências e as provas que lhes cabem. Então, como é uma grande provação mundial nesse instante, nós estamos inseridos nessas provas. Da mesma forma que os outros devem se precaver, nós precisamos nos precaver também. Até porque, em muitas casas espíritas acontece isso, os médiuns já têm mais de 60 anos. E nessa faixa etária, acima dos 60 anos, se faz necessário um resguardo. E aí, nós não estamos no trabalho. E o que fazer, então? Como é que nós vamos estar no tocante à questão mediúnica? Não é? Será que vamos ficar enferrujados? O que nós precisamos fazer? E nós vamos encontrar no livro Consolador o benfeitor Emmanuel dizendo algo muito importante para nós. Quando lhe é feita uma pergunta, que está lá no livro Consolador, sob o número 387, qual a maior necessidade do médium? E Emmanuel diz para nós que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo
poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, a primeira necessidade do médium é evangelizar a si mesmo. O processo de evangelização. E esse processo de evangelização significa dar vida ao Evangelho de Jesus nos sentimentos, nos pensamentos, nas atitudes. É esforçar-se para conhecer as suas tendências equivocadas através do conhecimento de si mesmo, de uma análise de si, procurando o seu autodescobrimento, o seu autoconhecimento e descobrindo e analisando as sombras na sua intimidade. Né? Essas sombras tão estudadas, tão faladas pela benfeitora Joana de Ângeles. Então, isso é aproveitamento do tempo perante a mediunidade, né, frente à pandemia que aí se instalou. Então, é o médium não paralisando, mas estando em atividade, tá? Buscando a sua autoevangelização, buscando o seu autoconhecimento, aproveitando esse instante em que nós não estamos na casa espírita para realizar aquilo que compete a cada um de nós. Ainda perante a mediunidade, há uma outra atividade que os médiuns, enfrentando esse impedimento natural do momento, podem realizar, se ainda não fazem. E aqui é uma sugestão, né? E essas possibilidades são para aqueles que já estão no trabalho ou para aqueles que pretendem estar trabalhando na casa espírita, né? Já que nós não vamos ao centro, não estamos participando da reunião. Então, havia um tempo, ou há um tempo, de deslocamento da residência até o centro. Há um tempo da reunião, mormente em 2 horas. Há o tempo de retorno ao lar. Então, há um somatório de tempo que nós não estamos mais utilizando. Né? E aí, o que nós podemos fazer com esse tempo? Esse tempo que está sobrando para cada um de nós. O que fazer com ele? Vamos utilizá-lo para o estudo. E aí, como nós estamos falando aqui perante a mediunidade, vamos utilizar esse tempo para estudar sobre a mediunidade. O que é a mediunidade? Qual a finalidade da mediunidade? Vamos procurar entender o mecanismo da mediunidade. Qual é o meu potencial dentro desse trabalho mediúnico? Então, é fazer um estudo que pode ser estudo individual e pode ser um estudo dentro de um grupo. Formarmos grupos de estudo. Aliás, aproveitar o próprio grupo onde nós já exercemos o trabalho mediúnico na casa espírita, para que dentro desse grupo nós possamos estudar, o que é muito mais recomendável do que estudarmos individualmente. Quando nós estudamos individualmente, nós temos as nossas interpretações, e as nossas interpretações passam a ser uma grande verdade. Quando nós estamos estudando em grupo, nós trocamos essas nossas interpretações, os nossos pontos de vista, falamos dos nossos achismos e podemos sair dali com um outro colorido a respeito daquele ponto de vista, daquela interpretação, podemos aprimorá-lo, né? Podemos modificá-lo. Então, é importante o estudo em grupo, que é sempre mais recomendável. Então, formemos esse grupo de estudo sobre mediunidade na casa espírita. Vamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Nós sabemos que alguns de nós podemos até ser refratários à tecnologia, nós sabemos que encontraremos dificuldade para utilizar, né, as mídias
ou essas plataformas digitais, mas sempre haverá alguém no grupo que tenha conhecimento. Sempre haverá alguém que saiba como fazer. Então vamos recorrer a esse alguém para nos ajudar, né? Ou alguém, esse alguém no grupo, reunir as pessoas para ensinar conjuntamente às pessoas como trabalhar nessas ferramentas, né? Vamos pedir a alguém que nos auxilie. Lembremos que a vontade de aprender é que nos conduz ao aprendizado. Então, quando eu quero aprender, não há barreiras, não há dificuldades. Eu tenho certeza que aquele aprendizado vai fazer com que eu tenha uma outra visão, que eu possa dar uma outra conotação. Tá? Então, nós podemos estudar a mediunidade e nessas reuniões de estudo, podemos aí estudar o Livro dos Médiuns, que é o Manual de Mediunidade. Né? Nós encontramos tudo que nós precisamos saber no Livro dos Médiuns. Podemos estudar o livro do Emmanuel, Seara dos Médiuns, que são mensagens, são páginas calcadas no próprio Livro dos Médiuns. Então, podemos estar estudando paralelamente o Livro dos Médiuns e o Seara dos Médiuns. Podemos estudar um livro muito bom do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Qualidade na Prática Mediúnica. Podemos estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, e várias outras obras qualificadas sobre mediunidade. Podemos também estudar o livro Obsessão, de André Luiz, o livro que nós referendamos ainda há pouco, o livro Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Então, são várias obras que nós podemos aproveitar esse tempo para o estudo, para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento de cada um de nós. E há uma coisa interessante que pode acontecer dentro dessa reunião, né? Nós podemos aproveitar essa reunião para orarmos pelos desencarnados. Os trabalhadores da reunião de desobsessão, que atendiam as entidades lá levadas, através da recepção pelo médium psicofônico e através da forma instrutiva, né, feita pelos esclarecedores, podemos utilizar essa reunião não para receber os espíritos, não para conversar os espíritos, mas podemos utilizar-nos da oração para ajudar a esses companheiros. Aquele momento de oração, nós podemos despender fluidos, que são fluidos que os benfeitores espirituais estarão utilizando para atender os espíritos, sem a necessidade do médium estar presente, né? Então, a oração, ela é, nesse momento, muito conveniente, dentro da reunião, na fase final da reunião de estudo, usarmos a oração. O espírito Efigênio Vitor, no livro Instruções Psicofônicas, tem uma mensagem intitulada Arquitetos Espirituais. E lá nessa mensagem, ele diz o seguinte: em verdade, contudo, por meio da oração, convertemo-nos em canais de socorro divino. Através da oração, nós nos convertemos em canais de socorro divino. E esses companheiros desarvorados, desequilibrados, vingativos, né, sofredores, doentes de uma maneira geral, através da nossa oração, nós podemos prestar a eles o socorro. Eu, não estando no centro espírita, eu posso prestar socorro a essas entidades, a esses espíritos, fazendo a oração e elevando o meu sentimento para que eles sejam ali amparados, envolvidos, para que possam ouvir os espíritos benfeitores naquele momento, a fim de que eles possam ser aliviados. Então, é o trabalho
mediúnico se fazendo sem que estejamos presentes lá na casa espírita. É o socorro, o auxílio a pessoas encarnadas ou desencarnadas, em que nós prestamos através das irradiações mentais, das vibrações espirituais. Então, neste momento de nossa ausência justificada, não há dificuldades para os espíritos superiores. Eles podem utilizar esses nossos recursos nesse momento. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, né, ele fala lá que os espíritos superiores aproveitarão os frutos daqueles que estejam no momento aptos para esta doação, dizendo que não tem assim a necessidade de ter o médium presente naquele instante, presente naquele momento, uma vez que todos nós somos médiuns, conforme Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, pode-se aproveitar frutos daqueles que estarão naquele momento aptos para a doação fluídica, não necessariamente daquele médium ali do trabalho. Tá? Muitas vezes é um processo inconsciente daquele que é médium. Ele não sabe que naquele momento estará doando algo de si para auxiliar, para ajudar os espíritos em necessidade. Como o médium não sabe, como nós não sabemos, aí tem uma necessidade imperiosa para cada um dos médiuns. Saber conscientemente que não é médium apenas nas reuniões do centro espírita. O médium, ele é médium em casa, no trabalho, na condução, nas festas onde ele esteja, onde estiver e a qualquer momento pode ser necessário o seu concurso, mesmo a sua revelia. Então precisamos estar preparados, precisamos estar prontos para que a mediunidade ela possa funcionar em nós, mesmo em tempo de pandemia, mesmo que nós não estejamos no trabalho da casa espírita, mesmo que nós não estejamos na reunião mediúnica. A qualquer momento, nós poderemos ser solicitados pelos amigos espirituais. E por sermos médiuns 24 horas por dia, precisamos estar em condições de atender às necessidades daquele momento, como um socorrista para os que têm os seus problemas, os que estão enfermos. Então, caminhando para o nosso encerramento, nestes tempos que são novos para todos nós, sigamos trabalhando em conjunto com os espíritos superiores, de maneira segura e com seriedade. Que não nos deixemos abater pelas circunstâncias, porque essas circunstâncias são momentâneas, uma vez que tudo passará. Este processo, este período passará e nós poderemos retornar à nossa atividade mediúnica na casa espírita, reencontrando os amigos, abraçando-nos mais uma vez, como todos nós estamos desejosos disso. Então, é o momento de não nos abater. É o momento da consciência, é o momento da firmeza, é o momento do estudo, é o momento da evangelização, é o momento da oração, é o momento de não nos afastarmos dos nossos companheiros encarnados. Então, é o momento de continuarmos realizando as nossas atividades, as nossas tarefas, não na casa espírita, não recebendo espíritos, não dando passividade aos espíritos, mas orando por todos nós, orando por todos os espíritos. E, para concluirmos, Emmanuel, no livro Recados do Além, ele traz a lição
não esmoreçamos. E nessa lição há um trechozinho que nós trouxemos para a nossa visualização, para a nossa interpretação, para a nossa reflexão, em que ele diz assim: trabalha como e onde puderes, servindo sempre, na certeza de que trazes contigo a força do companheiro fiel que jamais te abandona, porque tens Deus. Então, meus amigos, trabalhemos como e onde nós pudermos, servindo sempre, na certeza de que, junto de cada um de nós sempre teremos a força de um companheiro fiel, de um espírito bondoso, de um espírito amigo, que não nos abandona, que teremos a força que vem de Jesus, porque Deus está em cada um de nós, Deus está no nosso coração e nós estaremos nos esforçando por nos aplicarmos da melhor forma possível, referente à mediunidade, continuando sendo espíritas nesse tempo de pandemia. Nós agradecemos a atenção, a companhia de cada um de vocês, desejamos muita paz e um abraço vigoroso, mais uma vez, a todos os amigos da nossa Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, pelo êxito em todos os trabalhos realizados em nome de Jesus, principalmente na comunidade onde essa casa está inserida, uma comunidade muito necessitada, em que certamente há muitos espíritos desarvorados, e as orações de cada um de vocês ajudará muito a todos esses que aí se encontram. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço a vocês. Obrigado. Muita paz.